Os áudios já estão ok. Som. Olá pessoal, hoje a entrevista é com pessoas de diferentes regiões do Rio de Janeiro e elas vão falar um pouco sobre a... Bem, estamos entrando ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, no Facebook, para discutir um assunto extremamente relevante, de extrema importância para a sobrevivência, digamos assim, da população, principalmente do Rio de Janeiro, que é a que mais sofre com esse problema, esse flagelo, essa tragédia social que se chama milícias. Já não bastasse nós termos um nível de criminalidade e um nível de violência no crime extremamente robusto, não bastasse nós termos conflitos com armas de fogo que pertencem às batalhas tradicionais encontradas no mundo, no Oriente Médio, na Segunda Guerra Mundial, né? Nós depararmos com toda essa violência para piorar. Quem fazia parte do suposto lado legal se misturou e criou facções que enganam e parecem não ser criminosos, mas são tão criminosos quanto os outros criminosos, são os milicianos. E aí nós convidamos pessoas importantes, pessoas que já têm conhecimento para discutir esse assunto com a gente hoje. Eu vou chamar o Alexandre, meu parceiro, meu amigo, meu companheirão aí de trabalho, e ele vai apresentar as pessoas que vão contribuir tanto com a gente nesse bate-papo de 1 hora. Professor Alexandre. Olá
Olá, Marcelo. Mais uma satisfação, né? Mais um dia aqui no Fala Sério, que é um programa onde a gente consegue discutir todo e qualquer tipo de assunto espinhoso, né? A proposta é essa, falar de forma clara, objetiva, transparente, mas se o assunto é espinhoso, vem para cá que a gente fala sério. E hoje E é hoje com a espinhoso a gente, beça. olha, hoje com a gente aqui para falar desse tema, né, que são as milícias, a gente tem dois grandes amigos, dois grandes conhecedores nas suas áreas de conhecimento para a gente poder abordar esse tema. Professor Ricardo Rodrigues. O Rodrigues ele é um servidor público federal, de escola, oficial de justiça, atualmente lotado na Justiça Militar da União. Né? Também tem vasta experiência nas áreas de investigação e justiça das Forças Armadas, né? Foi militar de carreira aí por mais de uma década, antes de ingressar nos quadros, né, do Serviço Público Federal. Então, vamos aprender bastante com a sua experiência. Bem-vindo, Ricardo Rodrigues. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Portela, Lopes, e a presença aqui luxuosa do professor Bragança, grande amigo de longa data. Esse tema de hoje é bastante instigante aqui, principalmente para os cariocas, mas não fica só no município do Rio de Janeiro. Essa questão vai além dos limites do município. Perfeito. É verdade, Rodrigues. Junto com a gente, para fechar aqui, né, nosso painel de debatedores, a gente tem o nosso amigo também de longa data, né, o professor João Carlos Bragança. Bragança ele é economista, é mestre em economia, atualmente concluindo seu doutorado em economia na Universidade Federal Fluminense. É um grande professor, conhecedor das ciências sociais e econômicas. Seja bem-vindo, Bragança. Obrigado, Lopes, meu amigo. Saudações, Portelas. Bem-vindo. O nosso amigo Rodrigues também, né? Faz o tempo aí que a gente não se reúne. É uma satisfação, né, estar aqui no grupo, né, para discutir um tema tão sensível, né, e que gera tanto sofrimento para a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, né? Seja do ponto de vista econômico ou social, principalmente, né? Eu queria também aproveitar a oportunidade, que é a primeira vez que eu estou vendo o grupo, né, do Fala Sério, né, e falar um pouquinho, né, da importância, né, de manter esse diálogo aberto com a sociedade, né, discutir temas sensíveis, né, carece muito hoje dentro das redes sociais e de uma maneira tão comprometida como o do grupo, né, do Fala Sério. Obrigado, Bragança. E aqui no Fala Sério a gente não perde tempo, né, Portela? Então eu já vou à primeira pergunta, que eu vou dirigir aqui para o Rodrigues. Rodrigues, o que são as milícias, Rodrigues? Como se organizam esses grupos, né? Como é que é essa estrutura de funcionamento? O que é um miliciano, Rodrigues? Vamos lá. Já jogou a batata quente para eu tentar fazer uma definição. As milícias, né, no contexto bem histórico, eram elementos que reforçavam os exércitos, né? O nome milícia provém dessas batalhas aí. Nós temos aqui no nosso país a questão de Guararapes e outras batalhas que contavam com milicianos. Mas odiernamente, né, esse termo ele tomou outro viés, né? Infelizmente, os milicianos não são um grupo único, eles também se dividem e Sim. Eles são formados por militares da ativa ou ex-militares ou militares da reserva, isso de maneira geral, né? Policiais, agentes da segurança pública em geral, civis armados, e, infelizmente, até hoje em dia já temos a notícia de que ex-traficantes, ex-soldados do tráfico já estão também sendo recebidos nesse verdadeiro poder paralelo, que não tem só mais aqui no Rio de Janeiro, mas começou com muita força aqui no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos,
para alguns começou lá no início da década de 80, principalmente com a comunidade de Rio das Pedras, e tem todo um histórico ali também, mas de maneira assim, mais disseminada, começou bem de 20 anos para cá. E esse poder paralelo é bem difícil de se combater, porque boa parte dos seus integrantes estão fazendo esse tipo de atividade lá nas suas vidas privadas, e se eles ainda estão na ativa, eles estão com informações importantes para as suas atividades não serem investigadas, não serem Policiadas. Exatamente. Então, essa é a minha primeira participação. Eu vou ficar por aqui para dar margem aí para novas perguntas. Marcelo, a figura das milícias, né, ela causa certamente um impacto social muito grande, né, principalmente nas comunidades em que elas atuam, né, que elas estabelecem essa relação de força e de poder, né? Qual é a tua percepção com relação ao sentimento dessa parcela da sociedade, da comunidade local em relação à convivência com dessa relação de força com a milícia? Eu acho que o povo morre de medo da milícia, morre de medo do traficante, e tem muito medo da polícia, né? É claro que se a comunidade pudesse escolher, com certeza ela escolheria a presença da polícia. O problema é que a comunidade não sabe quem é quem, né? Muitas vezes um grupo é mais violento que o outro, então isso cria uma relação de preferência. Muitas vezes um serviço prestado, um serviço entre aspas, porque o cara rouba a internet para vender para o cidadão, né? E um serviço prestado, por exemplo, vira um mimo para aquela comunidade, elas começam a elogiar, por exemplo, aquele miliciano, os milicianos. Ao mesmo tempo tem um sentido paternalista, humanizado ali de pessoas ou garotos que foram criados na comunidade e que supostamente dizem defender aquilo ali, e elas vão para o lado do tráfico. Então você tem pessoas dentro da comunidade defendendo o tráfico contra a milícia, ou defendendo a milícia contra o tráfico. Mas, na verdade, a pergunta que nós deveríamos fazer para eles era o seguinte: é a milícia ou o tráfico que vocês preferem? Não, não. Na verdade, a resposta nós sabemos, é nenhum dos dois. É porque o Estado não está presente. É o Estado. E o Estado estando presente, na realidade, ele se deforma. E como o Rodrigues falou, boa parte dele se transforma em milícia. Quando não abre diálogo direto com o próprio criminoso do tráfico de drogas. Então, nós temos... Eu vou ler um texto para vocês rapidamente, né? Esse texto me impacta muito. Eu queria que vocês definissem para mim, que definissem, não dissessem o que esse texto define, para vocês entenderem o que eu vou dizer. Ó. Como funciona? Primeiro, se armam e depois projetam formas de ganhar dinheiro rapidamente, em grande volume e, consequentemente, de maneira ilegal. Porque não se ganha dinheiro rapidamente em grande volume de maneira legal, não existe isso. 1 bilhão de Bitcoin é alguma coisa errada, porra, em um ano. Né? Depois, eles usam a violência, a crueldade e a coerção como forma de mobilização das pessoas que estão ao redor. Eles se matam, combatente a combatente, com grupos rivais, eliminam testemunhas, fazem ameaças, daí por diante. No caminho que eles vão seguindo dentro desse processo, eles oferecem uma falsa segurança às comunidades. Principalmente aquelas comunidades mais frágeis ocupadas, né? Subordinando profissionais, inclusive da segurança pública, para dar o aval ou a chancela da presença deles naquele lugar. E, por fim, infiltram-se na máquina administrativa, que é o pior dos mundos. Quando eles começam a colocar vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, que é o que você vê na Baixada, a mortandade de candidatos ou de políticos trabalhando, né? Então eles se infiltram nessa máquina administrativa e passam a manipular o sistema em um grau muito mais poderoso. E aí eu pergunto para vocês, né? Pergunto para vocês todos, e eu acho que eu gostaria de introduzir o Bragança nesse bate-papo, né? De quem eu estou falando, gente? De quem eu estou falando?
Vamos lá, Rodrigues, vamos lá, Bragança. De quem vocês acham que eu falei agora? Vamos lá, Alexandre, de quem eu falei? Das Olha, milícias? o texto que você leu, ele é totalmente compatível com as características da milícia, Perfeito. naturalmente. Na realidade, esse texto é do FBI, do Biro de Segurança Federal Americano, falando sobre os gangsters, sobre Al Capone, sobre Chicago. Esse texto, ele caracteriza com precisão não o que é a milícia, ele caracteriza com precisão o que é a Máfia, né? milícia, o que é a A máfia. Siracura, o que é a máfia italiana ou russa, né? O que é o Comando Vermelho, porque eles agem de maneira idêntica. E, obviamente, o maior impacto de todos, além do humano, que o Alexandre me perguntou, e eu queria muito ouvir o Bragança, é o aspecto econômico disso, né? É terrível, né? Obrigado aí, Portela. Realmente é uma máfia, né? Que nem você categorizou aí, né? As características são uma máfia, né? E com uma característica bem peculiar quando você compara com o tráfico usual. Por exemplo, a forma como que eles entram dentro do Estado, né? Através da política, particularmente, né? E também através de alguns órgãos, né? Estatais, vamos colocar assim, né? Agora, colocando do ponto de vista econômico, né, a milícia para uma região, para a atividade econômica local, ela acaba sendo devastadora em dois aspectos. Né? O primeiro aspecto, né, se diz as economias já instaladas informais, que elas acabam sendo pseudomente reguladas por esses grupos criminosos, né? Através de pagamentos de taxas de segurança, né? Através de pagamentos para abrir uma atividade de negócio, né? Então isso aí acaba sendo devastador do ponto de vista para a economia informal, principalmente, né? E da outra dimensão você tem a parte da arrecadação pública, dos impostos do governo, que é de suma importância para a geração de bens públicos que vão ser utilizados para a sociedade, né? Bens públicos como saúde, educação. Então você tem aí um agente regulador outsider, né, por fora, que não é o Estado que acaba exercendo essa atividade, mas são grupos criminosos. E esse grupo de criminosos eles conseguem, num primeiro instante, adentrar, né, nessas comunidades, oferecendo justamente aquilo que você acabou de falar, né, a falsa impressão de que vai conter um tráfico de drogas, né, e na verdade hoje nós assistimos inclusive a milícia adentrando também nessa atividade ilícita, né, que é o tráfico de drogas, né, no varejo, né. Então nessas duas dimensões você pega, né, exploração de TV a cabo, gás, água mineral, até hotéis. Estava vendo uma reportagem um tempo atrás, até hotéis na Avenida Brasil, por exemplo, sendo explorado, né? E tem uma coisa até interessante, o modelo de negócio que é implementado, né, dentro desses grupos ilícitos aqui no Rio de Janeiro, eles acabam indo para outros estados também. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, hoje você tem milícias também nesses estados, né? Sendo que a milícia ela é uma coisa que o Rodrigues falou no início aqui, né? Ela acabou surgindo na época da ditadura, né? Com grupos muito bem definidos, né? Com propósito, no Rio de Janeiro, né? E esses grupos, eles acabam, né? Tendo um braço econômico, e esse braço econômico hoje é o braço que mais atrai, o braço que permite, né? Com que eles permaneçam ainda, né, atuando dessa forma. Então, uma das formas de atacar a milícia seria atacar o braço econômico, né? Mas vou deixar essa bola para a gente conversando um pouco mais à frente aí. Eu queria fazer uma pergunta, Alexandre, vou me intrometer aqui, pode? Com certeza, Marcelo. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigues, né? Rodrigues, você imagina que hoje é pública, né? A relação, a ligação entre policiais, bombeiros, segurança complementar municipal, é nítido o envolvimento
boa parte desse corpo, ou desses corpos, né, com as milícias. O que falta? O que está faltando em termos de ação legal por parte do Estado para que o poder público haja efetivamente quanto a isso? Ou, na verdade, existe uma tendência de aceitar? É conivente? Isso é uma brincadeira? Bom, obrigado aí pela pergunta. Nós temos essa noção, o sociólogo José Cláudio Alves, ele lançou um livro no final do ano passado, e ele até disse que a milícia não é um poder paralelo, ela é o próprio Estado em uma atuação sui generis, né? E eu até me permito ousar discordar um pouco, porque eu não vejo assim sendo o próprio Estado, porque eu, como integrante do Estado, de alguma maneira, eu vejo que, graças a Deus, a maioria dos servidores, dos agentes em geral, não estão nessa, não. Repudiam a ação dos milicianos e das pessoas que não estão agindo de acordo com a lei e a ordem, né? Então, eu ouso discordar do sociólogo, do professor que eu tenho o maior respeito. E quanto a essa questão desse combate, eu também tenho que te dizer que o combate ele está acontecendo, mas ele está encontrando dificuldades amazônicas, né? Até pela própria forma de atuação do que compõe a milícia. Nós temos que fazer uma remissão histórica, quando eu falo que nos últimos 20 anos que esse episódio, que não é mais um episódio, que já é uma série, começou a tomar corpo, nós temos aquela histórica CPI das milícias, protagonizada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, aquilo ali que acendeu realmente a luz para que quem realmente quer combater o crime organizado percebesse que no Rio de Janeiro tinha uma nova forma de crime organizado. Essa CPI ela deu origem a algumas ações governamentais. Essa CPI foi de 2007, 2008, mais ou menos. E em 2012, pela primeira vez, nós tivemos a criminalização da milícia. Foi a lei do deputado federal lá da Paraíba, Luiz Couto, e sancionada pela, então, presidente Dilma. E colocou lá no Código Penal o 288-A, que, diferenciando do crime de associação criminosa, colocou as milícias privadas como crime autônomo. Foi em 2012. E foi realmente o primeiro documento ali, tem pouco tempo, né, 9 anos, o primeiro documento para passar a combater diretamente a milícia crescente que, infelizmente, hoje no Rio de Janeiro, ela já não está mais só no estado do Rio de Janeiro. Nós temos notícias de várias capitais, várias metrópoles, reproduzindo esse tipo de atividade criminosa que, como o Bragança falou, é uma forma de ganhar dinheiro muito rápida, e isso atrai quem já tem a propensão para a atividade criminosa, mesmo vestindo farda, mesmo integrando os órgãos governamentais, isso atrai esse tipo de interesse, infelizmente. Me permita, por favor. Me permita fazer uma adição, Marcelo. O Rodrigues tocou trouxe alguns pontos, eu queria fazer uma provocação ou outra. Quando a gente fala, né, eu acho que o Rodrigues foi muito feliz em falar do episódio da CPI das milícias, né, aqui no Rio de Janeiro. E tem umas características muito interessantes. Porque quando você para imaginar que na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro houve uma CPI, e que é muito pouco debatido o produto dessa CPI, eu acho que a proposta do Fala Sério é exatamente essa, né? A gente levar numa linguagem talvez mais simples, né? Esses fatos tão importantes. O produto da CPI foram 266
agentes da segurança que foram presos ou indiciados, né? E começou assim com o deputado Marcelo Freixo, que fez o pedido, e tem um outro detalhe importante, né? Esse pedido foi impetrado pelo Marcelo Freixo em 2007, eleito em 2006 pela primeira vez, deputado estadual, o único deputado do PSOL eleito, e no terceiro dia de mandato, ele faz um pedido de instauração de uma CPI das milícias no Rio de Janeiro, e vale a gente lembrar que o governador eleito com ampla maioria na Assembleia Legislativa era o Sérgio Cabral, e com um grande número já de parlamentares que faziam parte desses grupos ou tinham um próximo relacionamento com os grupos de milicianos, tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara Municipal da capital. E o Freixo faz esse pedido por força de uma tragédia familiar que ele havia sofrido, que foi a morte de um irmão dele um ano e pouco antes, por milicianos, né? Por uma questão patrimonial, familiar, enfim. E a gente vê esse processo sendo instaurado cerca de um ano depois, só porque houve uma tragédia de dimensões nacionais aqui no Rio de Janeiro, porque o presidente da Assembleia Legislativa, que era o falecido deputado Pisciani, ele sentou em cima do pedido. O Freixo até fala, né, no livro A República das Milícias, ele dá esse depoimento, né, e ele fala que, na verdade, riram dele quando ele entrou com aquele pedido de milícia, porque isso era uma brincadeira, não ia dar em nada. Só que um ano depois, a milícia lá do Batã, tu deve conhecer, Marcelo, né, que é lá pra, né, perto lá da tua origem, lá, né, Realengo, na favela do Batã, a milícia ela prendeu, sequestrou, né, manteve em cárcere privado 3 repórteres do jornal O Dia e os torturou por cerca de 7 horas. Foi uma tragédia. Eles sobreviveram, né, eles não foram mortos pelos milicianos, e sobreviveram e contaram, né, o que passaram. E, na verdade, isso ganhou uma repercussão enorme, a opinião pública caiu em cima, e aí o Pisciani não teve outra coisa a fazer, a não ser chamar o Marcelo Freixo e falar, vai sair a CPI agora, e o Freixo faz essa defesa, no caso, né, justa ao Pisciani, que o Pisciani deu toda a estrutura, até porque ele não queria segurar essa barra da milícia, e eles montaram uma estrutura ímpar para fazer a investigação e essa CPI. Então, essa CPI ela realmente produziu muito, né, ao longo da história, para que avançasse, como o Rodrigues citou, né, a tipificação do crime de milícia veio alguns anos depois, mas ainda assim, o que a gente vê, lendo os relatos da própria CPI, né, é justamente que esse modus operandi, que como você fez a referência, é o mesmo modus operandi da máfia, né, das máfias, né, mundo afora, ele continua se perpetuando e, a meu sentir, se fortalecendo justamente nesse braço político cada vez mais forte, por força dos financiamentos de campanha, né, da eleição das pessoas que defendem e se relacionam com os milicianos, e naturalmente tem também aí um proveito econômico próprio, pessoal, muito grande, por meio de todos esses processos desse modus operandi da milícia. Eu acho que a milícia só não ganha mais do que o Bitcoin, porque o restante, meu irmão, vou te falar, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina todo mundo pagando GatoNet ali numa comunidade de 30, 40, 50 mil pessoas, todo mundo comprando o mesmo gás, né? E é engraçado, né? A gente vai passar um vídeo agora que mostra o outro lado, né? Como as pessoas veem as milícias muitas vezes. E aí eu tinha mais vídeos, mas o nosso tempo tem limite, não dá para passar todos, mas eu queria mostrar a Natália entrevistando uma pessoa que mora numa área de exclusão, e ela fala um pouquinho justamente sobre isso, sobre como ela vê a milícia, e depois da chegada da milícia, retirou do lugar, né, do local, os traficantes, né? Então vamos ouvir um pouquinho a Natália entrevistando uma pessoa que mora numa região de milícia, vamos entender um pouquinho como as pessoas pensam, que a gente acaba ficando fora, né? Desde que a gente consiga buscar alguma coisa do passado, da infância, né, entender o que se vive por estar na cidade. Quem está lá no meio da comunidade entende muito melhor, né?
E o cachorro do Alexandre deve estar bravo a beça. Eu estou ouvindo ele brincar com você agora, Alexandre. Rapaz, o bicho está pegando aqui, cara. Então vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho o que rola nas ruas. Olá pessoal, hoje a entrevista é com pessoas de diferentes regiões do Rio de Janeiro e elas vão falar um pouco sobre a realidade do tráfico e da milícia no local onde elas moram. Preservamos a imagem dos participantes dessa entrevista por questões de segurança. Onde você mora? Eu moro na Esquina. Essa é uma área de exclusão? Sim, é uma área de exclusão. Lá predomina a milícia ou o tráfico? O que predomina para a Esquina hoje é a milícia. E de que forma ela atua lá na comunidade? Eles trazem segurança para a comunidade. Hoje a comunidade prefere estar com a milícia, do que com o tráfico. A comunidade já foi do tráfico há alguns anos atrás, há uns 4 anos, e é uma violência muito grande. A gente casa, a gente vai na rua, as crianças que não precisam tudo, usando droga, e hoje a gente não vê essa comunidade. Eles dão essa proteção, e eles estão fazendo para a gente alguns serviços também. E aí, gente? E aí, o que falar, né, gente? As pessoas estão lá no meio, né? De repente passa um período da vida vendo tiroteio, um montão de gente morrer, polícia subindo, descendo com um corpo de bandido, descendo com um corpo de policial, e de repente entram os caras lá e dizem o seguinte: vai ter um gato net baratinho agora, o gás aqui da comunidade vai ficar mais barato que o lá de baixo. Eles não cobram mais caro, não, agora. Eles cobram mais barato, né? Como é que faz, gente? Como é que faz? Pergunto, tá livre aí para vocês discutirem. Uma questão, né, Portela, trazer aqui com relação ao mercado, né, na comunidade, né, você pega assim, pega no caso do Gato Net, por exemplo, né, que você tem uma escala e dá para você obter um ganho e ao mesmo tempo deixar aquela comunidade ali feliz, né, talvez porque o preço vai ser cobrado pelo Gato Net, vai ser um preço muito, muito abaixo, né, quando você pega uma empresa que paga impostos e por aí vai, né. Mas existem casos, por exemplo, de pequenos negócios em que você ainda tem uma concorrência um pouco maior, por exemplo, o bar, né? Eu vi casos de bares, o miliciano abriu um bar, né? Aí um morador da comunidade quis abrir um bar também para vender, né? Só que o miliciano, para inviabilizar o negócio dele, cobrou taxas assim, né? Proibitivas. Então acabou tirando. Então é o seguinte: o negócio dentro da comunidade ele tem que ser um negócio característico de um mercado que chamam mercado concentrado, ou seja, poucas pessoas oferecendo aquele serviço para ele terem um controle, né? E se tiver alguma coisa que a milícia ela possa obter um ganho, né? Mesmo se for um mercado um pouco mais concorrencial, que possa aflorar dentro daquela comunidade, através do empreendedorismo, por exemplo. Sim. Iniciando, né, esses grupos organizados vão adotar estratégias, né, para expulsar esse indivíduo. Por exemplo, a venda de gás. A venda de gás é uma característica, né? Você pegar a venda de gás, né, eles controlam a venda de gás. Se você for abrir um negócio lá, você tem que, ou você, na verdade, já acabou abraçando esse negócio, né, da venda de gás. Eles vendem, praticamente, a venda de gás está sob a tutela das milícias, né, vou colocar assim. E as taxas abusivas acabam inviabilizando, né, o negócio para outros que tenham interesse em abrir, né, no caso. Né. Essa é só observação que eu queria colocar só. O grupo aí também discutiu um pouco. Né. Alexandre, qual a real ameaça das milícias a médio prazo? 5, 6, 10 anos? Olha, eu vejo com muita preocupação, Marcelo, porque a gente tem nos últimos 20 anos, né, como o Rodrigues citou, a estruturação efetiva das milícias. Né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né, a gente ainda tem... Dá para usar aquela metáfora do Game of Thrones. Né? A gente tem ainda uma guerra dos tronos, né, no que tange a essa questão dessa dominação das comunidades.
Mas as milícias hoje são o maior grupo de dominação dessas comunidades, das comunidades aqui do Rio Grande do Rio. Ao lado disso, você ainda tem ali o Comando Vermelho, né, falando de tráfico, e o Terceiro Comando Puro, né, que seriam as três principais forças aí que atuam nessa Guerra dos Tronos. Mas as milícias vêm ganhando força, ganhando espaço e superando o tráfico, expulsando inclusive o tráfico. O Rodrigues fez essa referência também, né? O tráfico está sendo exportado, né? O Bragança também fez essa citação. A gente tem exportado o tráfico para outras cidades aqui do entorno do Rio de Janeiro, para outros estados. Hoje você vê o Comando Vermelho no Amazonas, né? Em Manaus tem Comando Vermelho, né? Então, e as milícias também já estão chegando com essa mesma organização. Então, quando a gente observa, né, o Rodrigues fez uma referência também interessante, né? As milícias seriam um estado paralelo, né? O professor e sociólogo José Cláudio Souza, né? Ele é um morador da Baixada Fluminense, né? E ele sempre, quando ele fala nas suas palestras, né, no seu livro, ele sempre faz essa referência que ele realmente ele não é um correspondente, ele vivencia o dia a dia, né, ao longo de toda a sua vida, né, do que aconteceu nessa relação do tráfico e essa relação com as milícias. E a abordagem me parece feliz no sentido que esse estado paralelo ele realmente está se estruturando. As milícias hoje elas têm uma presença nos três poderes do Estado. A gente tem a milícia fazendo parte do poder executivo, do poder legislativo e também com braços do poder judiciário, com representantes do poder judiciário, né? Principalmente ela entra no poder legislativo por força, né, do financiamento de candidatos que vão representar interesses dos milicianos. E aí, quando a gente coloca, né, na balança, você imagina, mas o que ganha o miliciano? O que ganha o miliciano quando tem um representante no poder legislativo? Olha, ele ganha muita coisa. Primeiro, ele ganha poder político. Ele ganha, inclusive, indicação de pessoas, né, do seu círculo próximo para exercer cargos públicos, quer seja no executivo ou no próprio legislativo, né? Então, ele ganha, ele tem um retorno imediato nesse sentido. E ele oferece o quê? Dinheiro para financiamento de campanha e voto. Porque a gente está revivendo um voto de curral no Brasil com a milícia, com uma opressão, aquele voto que é imposto pela força, né? Porque o morador ele vai votar no miliciano. Vai votar no miliciano ou porque ele tem medo de não votar no miliciano, no candidato que o miliciano indica, ou porque ele tem medo de não votar, ou muitas vezes porque ele recebe algum tipo de serviço público, como o vídeo que você mostrou há pouco, Marcelo. Né? E aí o morador tem essa percepção que, não, chega um serviço aqui, hoje eu estou mais seguro do que eu estava antes. Como assim? Né? Hoje tem aqui um parquinho, tem um baile, tem uma comodidade que não tinha antes. Mas, na verdade, não tinha antes porque antes era o tráfico. E o morador da comunidade ele não consegue nem se autodeterminar e entender o que seria a presença do Estado. Ele só tem ausência do Estado. O poder público não chega lá pelas raias efetivas. Então, o cenário que se avizinha, a meu sentir, ele é cada vez mais desafiante. Portela, deixa eu fazer algumas considerações. Claro. Bom, primeiramente eu quero registrar aqui que já há escolas em determinados locais dominados pela milícia em que os professores eles já apresentam uma certa censura a respeito desse tema, falar mal desse tema, né? Já há escolas e, enfim, eu tenho essas informações e é algo que... Terceiro Reich, Talibã, né? Lembra coisas assim, né? Queimar livros. É algo que traz mais preocupação ainda, né? E naquela pergunta que você fez a respeito
poxa, como que a gente combate, por que ainda não começou e tal. Aí eu gosto de fazer uma remissão. Vamos lá, a escuderia Lecoq, né? A nossa escuderia, a nossa não, né? A escuderia Nossa, não. Lecoq, lá, lá da Tipo década de extermínio. 70, lá dos anos de chumbo, todo mundo sabe o que foi aquilo, né? Mascote, e depois deu origem ao Sivuca, bandido bom e bandido morto, desde que não seja bandido que a gente conheça, etc. Aquilo ali, de certa forma, vamos ser realistas aqui, quem não conhece algum cidadão de bem, entre aspas, que comemora os serviços das escuderias Lecoq, né? Aquele grupo de extermínio em que eles já apuravam da maneira deles, julgavam e aplicavam a pena capital. E a gente, infelizmente, conhece uma classe média e até uma classe que é alvo desse tipo de atividade, que, por vários motivos, chancelam de verdade esse tipo de atividade paralela do Estado. E o que nós vemos nesses últimos 20 anos é que aquela escuderia Lecoq da vida, ela se organizou, ela cresceu, ela se estruturou e, verdadeiramente, boa parte da classe média, da classe abaixo da classe média, enfim, que é o pobre que pensa que ele tem um carro e aí ele já realiza raciocínios como se ele fosse rico, etc. De certa forma, esse pessoal chancela esse tipo de atividade. Certeza. Eu não devo ser o único aqui que conheça pessoas formadas ou não, pessoas que sabem reproduzir o que tem na Constituição Federal, mas que no bate-papo mais íntimo diz que está de acordo com o que esse tipo de grupo pratica pelas vias escuras da nossa cidade, né? E qual é a grande questão que isso pode vir a trazer na política? No ano de 2019, eu vou falar algo aqui que eu percebi que a mídia não comentou da maneira que eu penso que deveria, e que eu estou fazendo uma análise técnica jurídica, tá? de uma proposição legislativa que, na minha visão, ficou algo assim, ficou o rabo do gato do lado de fora ali para o que foi tentado fazer. Sim. O tal pacote anticrime, que o ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal, doutor Sérgio Moro, pacote anticrime, que algumas pessoas estão que acham que o direito penal é a forma de resolver os problemas sociais do Brasil. O pacote anticrime ele trouxe um instituto novo chamado ANPP, né? Para alguns, a ação de não persecução penal, que para alguns é uma nova forma de impunidade. Eu, na minha razão técnica jurídica, eu entendo por que veio a ANPP, que é uma forma de... Quando a gente vê os filmes americanos, principalmente, aquela negociação, né? Estou falando assim a grosso modo, me perdoem aí os mais técnicos, tá? Aquela negociação que o promotor de justiça faz com o autor do suposto crime, em que ele estabelece ali algumas condições e, em função disso, a persecução penal, ou seja, o processo penal para levar à condenação, ele não ocorre. O pacote anticrime trouxe a ANPP para o ordenamento jurídico brasileiro. Agora, olha o detalhe, que o pacote anticrime está lá assinado pelo doutor Sérgio Moro. Olha o detalhe que tinha no pacote anticrime. A ANPP vai servir para crimes cuja pena mínima seja de menos de 4 anos. Pena mínima menos de 4 anos. 2019, tá? Em 2019 já estava em vigor a lei de 2012 que, pela primeira vez, nomeou o crime autônomo de miliciano. E qual era a pena mínima do crime da milícia? 6 anos. 4 anos. 4 anos. É a pena mínima, 4 anos. No pacote anticrime, ele trazia uma nova concepção do crime de milícia, cuja pena mínima descia para 3 anos. Ou seja, o ANPP poderia ser utilizado pelo miliciano. Incorporaria, sim.
Eu não vi tanta discussão na mídia a respeito disso. O nosso doutor Sérgio Moro, supostamente com pacote anticrime, supostamente para agudizar, para acentuar a severidade da pena, dos mecanismos penais, ele sugeriu que o miliciano tivesse uma pena mínima de 3 anos e assim o miliciano, em tese, teria a possibilidade de participar do ANPP e o ANPP, o miliciano não responderia ao processo, ele sairia, enfim. Bom, para finalizar a informação, o partido, o PSOL, na figura lá do deputado federal Glauber, conseguiu liderar lá as tratativas do Congresso e evitou que esse artigo virasse lei, e nós temos hoje a figura do 288A no Código Penal, mantendo de 4 a 8 anos o crime da milícia, e o crime da milícia não pode ser não pode ter esse benefício da ANPP. Enfim, essa é uma forma que eu vejo de uma maneira, pode ser, eu estou analisando tecnicamente, juridicamente, mas na minha análise eu vi uma maneira de a política, de certa forma, facilitar a vida de um sujeito integrante da milícia que eventualmente estivesse prestes a ser denunciado e se ver processado criminalmente. Isso não tinha intenção de fazer com que houvesse delação com mais facilidade? Eu estou enganado? Eu desconheço, né? Eu não tenho conhecimento jurídico. A intenção era isso? Era a denúncia para pegar os chefes? Não. A NPP é uma forma em que o sujeito que está ali indiciado, ele vai fazer esse tipo de negociação com o membro do Ministério Público e, presentes os requisitos, ele não será mais processado. Entendi. Ele não será mais processado. Então é um benefício mesmo, né? Não é um benefício de delação. É um benefício. A NPP é um benefício. Entendi. Ao reduzir de 4 para 3 anos, o sujeito que estivesse nesse artigo 288A e passasse, se o pacote anticrime passasse do jeito que passaria, esse sujeito teria o benefício da NPP. E isso foi barrado. O pacote anticrime veio a lume, está em vigor, mas esse artigo não veio. Ainda bem, da visão de quem entende que não deveria vir, né? Na sua leitura, foi um desejo do até então ministro da Justiça ou uma vontade do governo? Na minha leitura, eu não estou lá nos bastidores, mas eu estou analisando técnica jurídica. Na minha leitura, por que um pacote anticrime com o viés de acentuar a resposta do Estado em relação aos crimes que estão sendo cometidos, que estão sendo investigados, por que justamente no tocante à milícia e miliciano, esse pacote anticrime estaria reduzindo a pena mínima e dessa forma, facilitando a possibilidade de um miliciano ter o benefício da ANPP e não se ver processado. É técnica jurídica. Eu não estou lá nos bastidores para saber o que levou o doutor Sérgio Moro colocar esse... Eu não vou nem falar que é um jabuti, porque está dentro do direito penal e processual penal. Mas deixo aí para reflexão, porque a mídia não deu luz a essa situação. Pergunto a vocês, né? Esse volume de dinheiro que caracteriza o negócio milícia, ele é parável? Porque, na verdade, se você tem capacidade de financiar candidatos, você detém o poder na mão hoje. Esse candidato é o cara que legisla, é o cara que cria as leis. Inclusive, pode mexer na legislação vigente de segurança. Como fazem todo o tempo todo, né? Então, eu pergunto a vocês, não periga muito mais a milícia do que o tráfico, no sentido de a milícia buscar a venda da droga e o lucro, e o tráfico, na realidade, está muito vinculado ao poder? Eu tenho essa preocupação.
Bom, periga sim, né? A relação, né, a inter-relação da milícia com o poder político é sobrando o grande diferencial em relação à atuação com o tráfico de drogas, né? Quando o traficante nunca elegeu ninguém, o traficante não tem ninguém que era eleito pelo tráfico, né? Já a milícia, ela tem seus braços, seus tentáculos nas eleições, né? E a partir daí ela vai construindo um poder, um braço de um poder político que vai sempre buscar o seu benefício e o seu fortalecimento, né? Você vê as atividades, né, de toda a ordem. Existe uma atividade que a gente acabou não citando aqui, são tantas, né, as atividades das milícias, que é a atividade patrimonial, né? É comum a construção de imóveis e da venda e locação desses imóveis nas áreas de milícia, em condições que chegam a facilitar a vida da pessoa, do cidadão, que é aquela pessoa ali da favela, da comunidade, que não tem condição de comprar, de entrar num financiamento imobiliário por uma instituição financeira. Querendo miliciano, ele compra, anota no bloquinho e ele vai pagar, porque se ele não pagar, né, o poder de coerção se faz pela violência para efetivar o pagamento. E os imóveis são construídos em terras griladas. Então, aí a gente já vai falar de legislação ambiental, e aí vale fazer aqui mais uma referência, né, ao assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Assim, hoje, né, a gente tem um miliciano preso, né, que é o Rony Lessa, preso, respondendo pelo crime, está sendo processado, mas ele está preso aqui no Rio de Janeiro, né, integrante de milícia. E a gente hoje tem, pelo que é investigado, né, e já noticiado, que a Marielle, ela foi morta pela milícia justamente por estar trabalhando para construir uma legislação que controlasse melhor esses imóveis nas áreas de favela, né? Então ela começou a sofrer perseguição e foi brutalmente assassinada, ela e o motorista que estava com ela, o Anderson, né? Então, assim, a atividade da milícia, mais uma vez, Marcelo, né, e amigos, ela cada vez se fortalece mais, e esses tentáculos do poder político, eles só vão potencializar esse crescimento. É muito difícil alguém disputar uma eleição e falar contra a milícia. Você pode falar contra a milícia num discurso mais amplo e longe daquela área, longe das áreas de dominação das milícias, porque, né, ali perto é impossível sequer falar contra esse discurso, né? Então o desafio ele é muito grande para a gente, é muito grande para a sociedade, é muito grande mesmo para o Brasil. Nós sabemos que o número hoje de comunidades ocupadas por milicianos ultrapassou em muito a quantidade de comunidades ocupadas por traficantes. Eu acredito, eu não tenho esse número exato, eu acho que a soma das comunidades dominadas por traficantes não dá a quantidade total de comunidades de milícias. Por milícias, exatamente. Que no Rio de Janeiro não dá, é verdade. Então a força da milícia é avassaladora, porque em 3 anos, 4 anos, ela praticamente triplicou de tamanho. E eu acho que o perigo do alcance maior é esse. E, obviamente, nós quando falamos de crescimento ou de expansão, nós temos, né, Bragança, de falar sobre dinheiro. Foi encontrado numa comunidade, não daqui do Rio de Janeiro, mas de São Paulo, aquelas máquinas de transação, né, com aquelas placas de vídeo enorme, fazendo transação eletrônica o tempo todo, dentro de uma comunidade, de uma casa totalmente vazia, abandonada, e havia muitas câmeras voltadas para as máquinas, né? Cada máquina daquela ali é 15 mil reais, e havia mais ou menos umas 10 máquinas, uma do lado da outra. Isso é lavagem de dinheiro. Eles estão lavando o dinheiro da droga ali, do tráfico de drogas, no caso ali provavelmente do PCC. Como é que o Estado, como é que o país se preparou, está preparado, ou não está preparado para essa migração do dinheiro? O dinheiro era lavado de outras maneiras. O cara comprava uma padaria, montava alguma coisa, né?
dava para alguém comprar alguma coisa, feirinho laranja. Hoje em dia, não, o cara lava o dinheiro eletronicamente, sem sair de casa. E aí, Bragança, o que a gente faz? Então, Portela, é interessante a gente entender, né, as motivações econômicas, né, e o aspecto que os colegas estão falando aqui passa muito pela regulação ou presença ou não do Estado, né? Se a gente der um nível mais acima, né, estiver a governança da nossa economia hoje, ela acaba sendo uma governança que é orientada, basicamente, hoje, particularmente, né, pelo neoliberalismo, né, premente. Ou seja, a figura do Estado, né, ela é vista com certa fobia pelos agentes de mercado. Né? Os agentes de mercado não entendem que a presença do Estado como agente regulador, ele acaba sendo muito importante justamente, né, para inibir esses negócios ilícitos que geram lucros. A grande verdade é essa. Então, e dentro desse contexto, dessa governança, nós temos os agentes econômicos, os agentes políticos, os agentes estatais e por aí vai. Esses agentes também, querendo ou não, eles acabam recebendo influência ou sinalizações dessa governança neoliberal hoje. Então, a presença do Estado, sutilmente, mas de força, com uma força assim, explícita na ponta, na realidade, é menos Estado. É menos Estado em tudo. Então, menos Estado também vai passar pela questão da comunidade, os negócios ilícitos. Isso daí acaba gerando o quê? Uma oportunidade, vamos colocar assim, né? Uma oportunidade perversa de negócio, né? Para pessoas que não estão muito ligadas nessa questão da moralidade e vê aí uma fragilidade. Uma fragilidade, né? Porque você não tem mecanismo de controles adequado. Né? Então, que nem o Lopes e o Rodrigues estavam falando aqui, você falou também, né? Hoje, por exemplo, milícia, e não só a milícia, mas o tráfico também, consegue cultivar os agentes políticos. Não é que o Estado vai ser cooptado pela milícia. Não, a milícia ela vai criar um agente, um ente, e vai infiltrar dentro da estrutura do Estado. O tráfico vai fazer a mesma coisa. O PCC faz isso em São Paulo. Né? Pega o cara, treina um cara, dá um nível superior pro cara e faz o cara ser um juiz. Então isso aí é uma coisa que foi divulgado já na mídia, né? De alguma forma. Tá parecendo Guerra Fria, né? É uma coisa seguinte, acho que chegou a hora da sociedade, né? A sociedade ela debruçar um pouco e entender que a presença do Estado, né? Ela não é para entrar em competição com o mercado. Muito pelo contrário, é para atuar de forma complementar com o mercado. Né? Se hoje você tem a milícia e tem um tráfico que consegue adentrar dentro da comunidade, é porque está faltando alguma coisa, que nem no vídeo que nós assistimos agora. A menina ali na ponta, ela sentiu o quê? Olha, tá mais seguro, eu não estou vendo mais isso. Né? Eu consigo caminhar. Então é papel do Estado, né, proporcionar isso. Até dentro, você pega no Brasil, você tem um neoliberalismo, né, hoje, atualmente, desatualizado, né, mais linkado com os anos 70 do que com a realidade hoje que os próprios neoliberais estão questionando seus pressupostos. Né? Ou seja, questionamento esse que fala, olha, o Estado ele não pode ser deixado de lado. O Estado salvou os Estados Unidos, né? Exatamente. Depois do Prime, se não fosse o Estado, os Estados Unidos quebrariam. Né? Exatamente. Ao longo da história da civilização, o Estado ele sempre teve importante. O mercado está vivendo agora, como o Karl Polanyi disse, né? Muito tempo atrás. Você pega a presença do Estado como ordenador, do mercado como ordenador principal da sociedade, a gente está vivendo nessa época do capitalismo, que é muito recente. Mas anterior ao capitalismo, as formas de organização de produção, você não tinha. Você tinha o mercado, mas não de forma tão premente. Né? E, claro, o mercado é bom, proporcionou um avanço civilizatório, tecnológico, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele tem que ser deixado, né, atuar de forma, né, a desconsiderar as imperfeições onde ele não possa atuar. Por exemplo, dentro de uma comunidade, né, a gente olha, você quando olha uma comunidade, você vê o quê? Você vê aquelas casas construídas, você vê recursos imobilizados
que fosse combinado. Se eles fossem combinados de uma outra forma, você teria um bairro ali. Então, o que acontece? Você vê o seguinte, uma ausência de coordenação. Quando estou falando de coordenação, né, eu não estou falando de coordenação naquele sentido, né, ditatorial e de mando, não. Né? É a coordenação, né, do Estado. Né? O Estado regulando, um agente regulador, dada a importância coletiva. Dada a importância coletiva. Então, você muda o eixo, né, de análise, né, que é centrada no individualismo, que é muito forte dentro da noção do neoliberalismo, é um preceito do neoliberalismo, né? Você vai para o coletivismo. Mas quando você está falando coletivismo hoje, né, por incrível que pareça, né, até numa discussão do dia a dia, o cara traz logo a questão do comunismo. Ele não passa por comunismo, passa por coordenação, complementação, né, dessas forças. Né? Então, o agente, né, Estado, ele acaba sendo muito importante. Claro que hoje nós vemos uma situação, particularmente no Brasil, né, que é muito perversa, né, porque o ambiente não é adequado para esse Estado regulador aflorar novamente. A gente falou da Minha Casa Minha Vida, o caso. Né? Você tem um caso, por exemplo, de casas populares que foram construídas, até nesse momento, até nesse subsídio dado ao povo, à população, né, carente de residência, né, de moradia, né, a milícia adentrou, cobrando taxas. Né. Gente, eu só peço uma janela, nós temos agora 1 minuto para concluir. Infelizmente, nós sempre passou muito rapidamente, né? A gente está com tanta coisa para falar que daria para a gente falar mais 1 hora fácil, né? Batermos papo sobre esse assunto tão relevante. E vamos tentar esticar, mas eu preciso que a gente conclua em 60 segundos aproximadamente. Eu preciso da palavra de vocês todos, um resumo do que vocês sentem e para onde está indo esse Brasil com essas milícias surgindo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E começo com você, Bragança. Bom, na verdade, hoje você vê um cenário muito favorável para a milícia. Né? A grande verdade é essa, né? Justamente pelo aquilo que eu acabei de falar anteriormente, você vê que a presença do Estado, né, está sendo tudo colocado muito na conta do mercado. O mercado resolve tudo. Né? Novamente, né, aquela ideia do consenso de Washington, ela está aflorando aqui no Brasil, enquanto que o Chile está fazendo o oposto da gente. Né? Outros países estão fazendo o oposto. O Brasil está ainda preso nos anos 70. Né? E o detalhe é que essa narrativa ela tem uma aderência. Não sei que é perverso, né? Então você vê, é como se todo estivesse caminhando, né, para uma situação precária que poderia ser mudada a partir de agora, né? E talvez nas próximas eleições isso aí possa ser revertido, mas algum efeito colateral vai ficar. Né? E a gente está assistindo isso hoje, de alguma forma. Alexandre? É isso aí. Rodrigues, vamos lá. Tá, de maneira irreverente, eu vou dizer que para os anarcocapitalistas, visitem esses territórios em que o Estado não está presente e verifiquem lá como funciona a ausência do Estado. Lá não tem agente da Anvisa, agente de endemias, não tem polícia. O Estado não está lá. Então, o pessoal que sonha com o anarcocapitalismo podem visitar lá o mercado regulando as relações sociais e humanas desses territórios. Valeu. Alexandre? E para fechar, né, esse grande debate, né, muito rico, mas eu vou fechar de maneira mais pragmática, né? E aqui eu me lembro, né, da tese de Foucault, né, dos ilegalismos de Foucault, né, que defendia que o Estado seria capaz de gerenciar o crime. Infelizmente, de uma certa forma, é o que a gente está vivendo. Então, eu rogo por dias melhores. Vamos trabalhar, gente. Eu vou fechar Marcelo, fazendo uma comparação rápida. Eu não sei o que é pior. E é ruim falar isso, mas é a verdade, eu não sei o que é pior. Termos milicianos ou a milícia talibã com fundamentalismo religioso ou uma milícia apoderada do poder público com uma sede de poder e de busca de recursos ilimitada. Né? Um beijo para todos vocês. Segunda-feira nós estamos de volta com um novo tema. Não fiquem longe. Rodrigues, Bragança, vocês sempre
agregando muito valor. Alexandre, esse tema foi escolhido pelo Alexandre, eu acho fantástico esse tema. Eu acho que esse tema caberia um novo programa, eu acho que a gente tem que apontar para isso e vamos torcer para termos dias melhores. Né? Essa reflexão que o Rodrigues falou foi muito importante. E as pessoas que não conhecem, visitem esses lugares de exclusão. Lá não tem Supremo Tribunal Federal nem CPI. Lá não existe advogado-geral da União e nem a Anvisa para acabar com a pelada. É pau comendo e as pessoas sofrendo dia a dia, sem o mínimo. E aí, obviamente, se agarram naquilo que podem. Né? Beijo para vocês, uma excelente noite e na segunda a gente se vê de novo. Beijo para todos.